Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que vocês podem tirar insights diretamente do Google Search Console aqui para você otimizar o seu tráfego orgânico, entender como que funcionam essas métricas, dar um overview geral do Search Console para vocês. Se você ainda não me conhece, eu sou Luiz Ottoni, sou especialista em SEO há mais de 10 anos e aqui no meu canal do YouTube a gente fala tudo sobre SEO, inteligência artificial, marketing digital, então se inscreva no canal, deixa um like aí no meu vídeo e ativa o sininho porque você sempre vai receber dicas muito práticas aí para otimizar a presença digital do seu negócio sem ter que gastar muita grana, combinado? Então bora entender melhor como que funciona o Search Console. Bom, pessoal, então o Search Console, a forma mais prática de explicar o que é essa ferramenta é fazendo um paralelo entre o que é o Google Analytics para o orgânico, tá? Então, assim, pensa que o Search Console, ele é como se fosse um console só de orgânico, né? Então, ele visa trazer informações relacionadas à presença digital do seu site, a presença digital ali do seu e-commerce, enfim, o que seja, no Google Orgânico. Lembrando o que é o orgânico. O orgânico aqui, a gente está se referindo aos resultados que não são pagos. Então, em toda a página do Google, a gente tem resultados pagos e resultados orgânicos. Ou seja, os resultados que não são pagos, portanto, são resultados orgânicos. E aí, aqui a gente consegue entender o que está acontecendo com esses resultados, se o Google está indexando você, se ele está mostrando os seus resultados para as pessoas, e enfim, entre outros processos aqui que são importantes, tá bom? Então, é muito interessante vocês olharem sempre o Search Console para tirar insights, e hoje eu vou explicar para vocês mais ou menos o que vocês podem entender aqui do Search Console, como que você interpreta os dados aqui dentro, tá? Então, a primeira coisa que você vai ver quando você abrir o Search Console e você já tiver ali pelo menos uma semaninha de dados sendo compilados, é essa tela de overview. O que é esse overview aqui, gente? Essa performance. Ele sempre vai destacar para vocês a quantidade de cliques que o seu site recebeu. Então, aqui a gente está falando de cliques orgânicos. Então, levando em conta todas as páginas que o seu site indexa hoje no Google, aparece no Google, quantos cliques você recebeu, e aí ele vai trazendo para você essa informação do dia após dia, né? Nota que tem abaixo aqui a data. A gente já vai entrar nesse relatório e eu vou mostrar para vocês aí como que funciona especificamente. Um outro relatório que é muito importante também é o de indexabilidade, que mostra pra gente quantas páginas no total, que é essa linha verde, do nosso site hoje aparece no Google. Notem o seguinte, que esse site que eu estou analisando aqui, ele tem hoje 218 páginas. O Google entende que ele tem 218 páginas, só que o Google decidiu indexar 79. Então é muito importante entender o porquê que essas outras páginas não estão indexadas, porquê que elas não estão aparecendo, não estão recebendo tráfego, tá? Então eu vou mostrar para vocês também essa parte. E aí aqui a gente também tem uma parte de experiência que o Google traz aqui pra gente, questões relacionadas a Core Web Vitals, né? Então, quanto que essa página ela tá carregando rápido, questões que estão relacionadas à experiência do usuário, né? Se é uma página que ela tá sendo considerada uma boa página em termos de experiência do usuário, tá? Então, começando pelo relatório de performance, gente, quando eu clico aqui em Full Report, o que ele vai fazer é ir para essa aba aqui de performance, tá? Que é o relatório que a gente mais utiliza em SEO. Vocês vão ver muito, se você já trabalhou com algum SEO, trabalhou com alguma agência de SEO, você sempre acaba vendo esse report aqui, porque é da onde o pessoal embasa a maior parte da estratégia, né? Entender, interpretar onde que você está no orgânico, portanto, passa a ser extremamente necessário, e esse relatório aqui ele traz grande parte disso, tá bom? Então, o que são esses 4 KPIs que vocês estão vendo aqui em cima? Total de cliques, que a gente já falou, que é o número total de cliques que as páginas de vocês receberam ali no orgânico, né? Quantas vezes você foi clicado no orgânico dentro deste período de tempo. Então aqui ele está contabilizando os últimos 3 meses. Se eu clicar aqui, ó, eu posso colocar as datas exatas e fazer comparações, né? Então, eu quero saber quantos cliques eu tive nos últimos 7 dias versus os dias anteriores. Então, olha só, eu aumentei um clique, né? Só que, ó, impressões caíram. Opa, pera lá. Então, eu fui menos impresso e eu recebi mais cliques aqui nesse caso, né? É um site que ainda tem muito pouco tráfego, então não dá pra gente tirar muitas conclusões ainda em relação a esses números. Mas levando em conta aqui que eu já tô dando spoiler pra vocês, né, de impressões. O que são impressões, gente? Impressões são todas as vezes que vocês são impressos, que o seu site ele é impresso no Google. Então, quantas vezes você foi impresso? Sabe em anúncio pago, que a gente também tem a impressão de anúncio? Aqui a gente tá falando da mesma coisa, só que no orgânico. Então, quantas vezes o seu resultado ele foi impresso
impresso, levando em conta que esses resultados são resultados que muitas vezes aí as pessoas nem chegam a ver de fato, né? Então toda vez que o resultado ele entrou ali como resultado na busca para o usuário, né? Seja esse resultado estando na primeira página do Google, ou na segunda, ou na terceira, enfim, ele vai contabilizar nessa soma aqui de impressões. E aí eu tenho uma outra métrica que é o Average CTR, né? Que é basicamente a média de impressões por clique. Então ele faz basicamente uma divisão de esse número aqui das impressões pela quantidade de cliques. E aí ele te dá um percentual, aqui no caso 3,1% nos últimos 7 dias. Então sempre aqui um número percentual. E a posição média. A posição média, gente, é muito importante vocês entenderem esse dado, porque ele vai contar ao longo do tempo como um dado extremamente importante para vocês entenderem se vocês estão evoluindo em SEO. O que é a posição média, pessoal? A posição média é o compilado de todas as posições que vocês apareceram no Google, né? Que o seu site apareceu no Google ao longo desse tempo que você colocou aqui, né? E ele faz ali uma divisão, né? Então, se o seu site ele apareceu, ele tem resultados aparecendo na primeira posição, na terceira, na sexta, na sétima, ele faz uma divisão da quantidade total, né, pela quantidade de vezes que você apareceu, e ele te dá uma posição média. Então isso dá a entender aqui pra mim que hoje eu estou aparecendo na média na 5ª página do Google, aparecendo nos últimos 7 dias. Cada página do Google tem 10 resultados orgânicos. Então, cada posição, né, conta aqui como uma posição. Então, a cada uma página são 10 posições. Então, isso aqui, para um site que está começando, tá super ok. Conforme você for trabalhando nesse site, você for tendo tráfego orgânico vindo para esse site, né, for tendo cada vez mais conteúdo, o que tende a acontecer aqui? Aumentar o número de palavras-chave, aumentar o número de conteúdos que você vai aparecer, e a posição média vai diminuindo de acordo com que você for ganhando ranqueamento, você for ganhando visibilidade, tá? Então é muito importante entender essas 4 métricas. Cliques, né? Então só pra gente sumarizar tudo. Quantidade de cliques que você apareceu no orgânico, impressões, quantidade de vezes que você foi impresso, não necessariamente só na primeira página, às vezes o usuário nem chega a ver de fato o resultado, mas ainda assim conta como você sendo impresso. CTR, né? É a divisão de posição por clique. E posição média é a posição média que o seu site hoje aparece no Google, levando em conta que cada página tem 10 posições. E aí você vai fazendo o cálculo, né? Então, primeira página de 1 a 10, segunda página 21 a 29, terceira página assim por diante, né? De 31 em diante, tá bom? De 30 a 31 em diante, tá? Então, é assim que a gente faz essa interpretação desses dados aqui, desse relatório, tá? Pessoal, outra coisa que vocês podem fazer aqui também, e que eu gosto bastante de levar nos relatórios com meus clientes, tá? Então eu vou deixar aqui os últimos 3 meses mesmo, para ter um maior número de números. Tá vendo que conforme eu clico ou desclico aqui, ele vai mudando as colunas aqui embaixo, né? Então eu vou deixar todas elas clicadas para vocês entenderem. Então, o que é isso? O que é isso aqui que ele tá mostrando em performance? Esse queries aqui, gente. Queries são as palavras-chave que as pessoas utilizaram para poder chegar no seu site, tá? Então, no caso desse site aqui, Hoipers, o nome da empresa é Hoipers. Então, o maior número de cliques dentro dessa quantidade de tempo que eu coloquei aqui em cima, que fez com que as pessoas chegassem no site, foi Hoipers mesmo, foi o próprio nome. Lembrando que, quando a gente fala de uma estratégia de SEO, quando eu tenho esse cenário que vocês estão vendo aqui, que a maior parte dos cliques ele vem pelo nome, é justamente porque ainda a pessoa não tem uma estratégia, né, a empresa, no caso, não tem uma estratégia ainda tão boa de SEO de topo de funil, porque você tá aparecendo e sendo clicado ainda só pelo nome, né? Então, para eu crescer em SEO, eu preciso também ser clicado por topo. Então, para eu crescer em SEO, eu também preciso ser clicado por topo e meio de funil, né? Então, é muito importante a gente entender isso aqui, tá? Mas, enfim, query no caso, a palavra-chave. Cliques, né? Como eu já expliquei, quantidade de cliques, impressões, CTR, posição. Mesmos KPIs que eu tenho aqui em cima. Quando eu clico no relatório de páginas, eu consigo ver quais são as páginas que estão fazendo com que as pessoas elas cheguem no meu site, tá? Então, hoje, a página que mais leva usuários dentro desse período de tempo, né? Que mais levou usuários dentro desse período de tempo, foi essa página aqui, que é um post do blog de como otimizar tags HTML. Notem que aqui eu também consigo filtrar, por exemplo, por impressões, eu consigo filtrar por CTR, né, para ver qual é a página que gerou mais cliques, e eu consigo filtrar também por posição, tá? Dá para exportar esses dados? Sim, gente, dá para exportar os dados aqui em cima, ó, você consegue exportar para Google Sheets, Excel ou CSV, tá?
Eu também consigo ver aqui dentro do Search Console quais foram os países que mais geraram acesso pro meu site. Devices, né? Então eu consigo ver se eu tô tendo mais acesso vindo do desktop ou do mobile. E aqui tem outros dados também de Search Appearance que ele mostra, tipo, quantas vezes eu apareci em destaque, coisas do tipo, mas que esse site por enquanto ainda não tem. E eu consigo ver aqui também as datas, né? Em que as pessoas mais me procuraram, que eu tive mais cliques e assim por diante, tá? Então, essa parte de performance é uma das que a gente mais utiliza em um relatório de SEO e é muito importante para vocês entenderem o que são cada um desses KPIs aqui. Outra coisa que eu posso fazer também, que eu já fiz em outro vídeo, é fazer uma análise de uma URL específica para entender se essa URL do meu domínio ela foi indexada ou não. Então eu vou pegar uma outra URL aqui, vou entrar no blog desse site aqui. Deixa eu e vou pegar uma URL qualquer aqui, essa aqui de operadores avançados, que foi eu que escrevi. E vou colocar aqui em inspecionar. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. O que o Google faz, gente? Nesse caso, ele está inspecionando para ver se essa URL, ela de fato está aparecendo no Google, né? Se eu tenho ali essa URL aparecendo no Google, se o Google tem algum problema com essa URL específica. É muito importante que vocês sempre, quando publicam uma URL, principalmente quando a gente fala de conteúdo, de blog, que vocês sempre passem essa URL aqui na indexação, na inspeção, para solicitar o indexing, que é isso aqui que eu acabei de fazer, que é você clicar aqui. No caso dessa URL, ela já estava indexada, então eu pedi para o Google aqui para ele indexar essa URL e só para reforçar, né, que eu gostaria que essa URL tivesse indexada. Mas você também pode, quando essa URL não está indexada ainda, vir aqui, colocar a sua URL e dar um request indexing. E eu sempre falo para as pessoas, depois que publicou um conteúdo, sempre venha aqui no Search Console e solicite a indexação, porque a tendência é de que o Google vá indexar a sua URL muito mais rápido do que ele o faria normalmente, tá bom? Porque esse processo a gente de fato não consegue controlar. Vai muito do Google mesmo passar o crawling ali, mas a gente não tem acesso a de fato quando ele vai passar esse crawling, a gente não sabe exatamente quando esse processo vai acontecer, e aí a única coisa que você pode fazer é vir aqui no Google e solicitar essa indexação. Falando em indexação, a próxima parte do relatório do Search Console aqui é de indexabilidade. E aqui, gente, eu consigo ter uma ideia não só da indexabilidade, mas de outros problemas técnicos que possam estar acontecendo no meu site. É muito importante essa parte do Search Console, então eu sempre instruo as pessoas a olharem o Search Console e sempre terem esse relatório aberto aí todos os dias que você estiver trabalhando, seja né, no seu site ou no site do seu cliente, tá? Então, o que é isso aqui, gente? Esse relatório do Search Console, ele mostra pra gente quantas páginas que o Google já descobriu do meu site, mas ainda não indexou. Então, esse site aqui, ele tem 218 páginas que o Google descobriu e não indexou. E aí, quando eu digo não indexou, é que de fato o Google sabe que elas existem, elas estão no meu site, mas ele decidiu por não mostrar elas no Google. E aí tem várias razões que podem fazer com que essas páginas não estejam sendo indexadas, que estão aqui embaixo, gente. Então aqui, ó, ele dá pra mim vários possíveis erros do porquê que essas páginas não estão indexadas. E aí ele já elenca aqui pra mim quais são os erros mais relevantes e a quantidade de páginas que tem esses erros afetados. Então, por exemplo, essa página aqui, ó, excluídas pelo noindex_tag, tá? Vejam o seguinte, eu tenho várias páginas aqui que elas foram excluídas para não serem indexadas especificamente, tá? Então eu tenho uma tag noindex ali no meu código, né, ali no HTML, eu tenho um direcional para o Google falando para ele não indexar. Eu não quero que você indexe essas páginas aqui especificamente. E aí tem várias razões para isso, tá, gente? Pode ser páginas ali que por enquanto o pessoal tá trabalhando, e que elas já foram publicadas, mas que eu não quero ainda que o usuário chegue nelas, né? Então eu peço para o Google não indexar, tá? Então o noindex ele é utilizado como um mecanismo ali temporário para que você evite com que usuários eles cheguem nessa página. E a ideia, obviamente, depois é eu remover, né, esse noindex, porque não tem razão às vezes para eu ter ali, na maioria das vezes, né, para eu ter uma página publicada, mas com uma tag noindex, tá? Então, se uma página que de fato não tem necessidade de estar ali, né, eu só removo ela e indico que ela foi removida e tá tudo bem, né, faço um redirect e tá tudo bem, tá? A não ser que sejam páginas sensíveis, né, então página de login, página de usuário, enfim, esse tipo de coisa, mas eu protejo essas páginas com acesso, né, eu protejo ela com login e senha, tá? Então, assim,
Isso é um dos pontos. Aí, página com redirect, né? Então, eu clico aqui, o Google vai me dar uma explicação dessas páginas. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, ó. Por exemplo, todas essas páginas aqui que estão com redirects, eu sei que isso aqui já foi corrigido. Então, o que, que eu faço? Eu dou um validate fix. Quando eu faço isso, eu digo pro Google o seguinte, ó, eu quero que você valide esse erro aqui, porque eu sei que esse erro já foi corrigido. Então, o Google vai passar novamente para essas páginas e ele vai me dizer se de fato esse erro persiste ou não. Tá? Então ele aí vai corrigir isso aqui e vai tirar essas páginas aqui de páginas com erros, né? E são 53 páginas, tá? Outros erros que podem surgir aqui são de tag canônica, né? Se você não sabe o que é tag canônica, gente, é quando eu tenho páginas que elas são muito semelhantes no meu site. Então, por exemplo, eu criei páginas que elas têm o mesmo foco, às vezes a mesma palavra-chave. Então, vamos supor, você é uma contabilidade. E aí você tem lá uma página falando sobre contabilidade para médicos. E aí você criou uma outra página falando sobre contabilidade para médicos dermatologistas. O conteúdo dessas duas páginas pode ser muito semelhante, né? O copy, etc. E o Google pode não entender qual página você quer que ele considere. E aí, nesse caso, você adiciona o que a gente chama de tag canônica em uma dessas páginas para dizer para o Google, olha, eu quero que você considere esta página A em vez dessa página B, porque essa página é de fato a página mãe, a página pilar que eu quero que você considere, tá? Então a outra, ela de fato está muito semelhante, mas ela é apenas uma cópia da página pilar. Então joga todo o meu tráfego para essa página A aqui, tá? Então isso que é canonização em SEO, que a gente chama de tag canônica, tá? Outra coisa que a gente pode verificar aqui também são os erros 404. Gente, erro 404 é uma coisa muito chata, tá? Então, 404 é quando eu tenho um erro em que o Google ele não consegue chegar a essa página por alguma razão, né? Ou, enfim, o usuário ele não consegue acessar essa página. Então, muitas vezes essa página já foi indexada, ela já aparecia no Google, e aí quando o usuário ele clica nessa página, ele cai numa página de erro 404, que é página não existente, tá? Muito ruim para qualquer site, páginas com erro 404, porque gera uma péssima experiência para o usuário. Então você tem que tentar de qualquer forma corrigir essa experiência ruim que o usuário criou, né? Então direcionar esse usuário para home, para alguma outra página, mas não ficar gerando 404. 404, gente, é muito comum acontecer em sites quando eu tenho mudanças de URL e aí as pessoas esquecem de fazer o que a gente chama de redirecionamento, né? Então você tem lá uma página que você criou de conteúdo no seu site. E aí, da noite pro dia, você decide mudar a URL, né? Então, sei lá, era seusite.com.br barra saiba mais, por exemplo. E aí você decidiu mudar para saiba hífen mais. Para que o Google entenda que essa página que antes estava saiba mais, tudo junto, ela foi pro saiba hífen mais, você precisa fazer o que a gente chama de redirecionamento. Redirecionar do A para o B. E aí, nesse caso, você precisa fazer um redirect. E se você não fizer esse redirect, o usuário ele vai cair no erro 404, porque essa página já estava aparecendo no Google. Então, é muito importante você saber fazer um redirect, tá bom? Tem várias, dependendo de qual for o seu CMS, né, que é a tecnologia que você faz o controle do seu site, então WordPress, Shopify, etc., tem já uma forma de você fazer esse redirect. Eu sei que algumas ferramentas ali que são bem centradas em usuário, como por exemplo Shopify, às vezes eles já até ativam esse recurso automaticamente, mas é sempre bom você monitorar, tá? Se de fato isso aqui está acontecendo, né? Se você está conseguindo de fato ter isso feito automaticamente e não está gerando o erro 404. Então aqui nesse caso eu vou dar um validate fix também, porque eu sei que esses erros eles já foram corrigidos. Eu queria mostrar para vocês aqui como que funciona, tá? Outra coisa também, gente, que pode acontecer é quando o Google ele crawleia o seu site, mas não indexa essas páginas. E aí, gente, aqui pode ter várias razões pela qual ele não está indexando essas páginas. Porque aqui o que acontece? Esse erro ele é bem genérico. Ele não diz o seguinte, olha, não estou indexando a sua página porque aconteceu isso, porque tá dando esse erro. Ele não é específico, ele só fala, olha, essas páginas não foram indexadas. E aí vai da gente entender o porquê, tá? Nos guidelines do Google, de forma geral, o Google sempre diz que ele nunca indexa páginas que tem ali suspeita de plágio, que tem baixa qualidade no conteúdo. E aqui, gente, entram questões de páginas relacionadas a IA, com inteligência artificial, quando você tem conteúdos que são 100% criados com IA,
o Google pode reprovar isso, não passa pelos standards ali, né, pelos padrões de conteúdo que eles acreditam, e aí essas páginas elas não são indexadas, eles simplesmente deixam de lado. Então, assim, é muito difícil dizer exatamente o porquê de cada uma dessas páginas que estão aparecendo aqui estarem aqui, tá? Então, assim, é bom acompanhar para você ver que isso aqui não vai subir, né? Então, para você entender se tem algum padrão ali que esteja fazendo essa métrica subir. Vou dar um validate fix aqui também pra gente ver se tem alguma correçãozinha e a gente vai acompanhando. Bom, outra coisa que vocês podem fazer também aqui dentro do Search Console é verificar se vocês têm páginas de vídeo sendo indexadas. Então, recentemente o Google fez uma atualização onde ele disse o seguinte, que páginas de conteúdo que possuem vídeos internos não são consideradas páginas de vídeo. Então, o que ele considera página de vídeo? Uma página que só tem vídeo, tá? Então, quando você tem se é esse o caso, né, do seu site, às vezes você tem uma página que ela só tem aquele vídeo, o centro dela é o vídeo, né? E aí tem vários casos onde isso pode se encaixar, né? Às vezes, sei lá, você tem você tem às vezes um site aí de aula, enfim, alguma coisa do tipo, em que o vídeo é o principal fator, você consegue acompanhar isso aqui direto no relatório de vídeo, tá? Outro relatório que a gente tem aqui do Search Console também, gente, é esse relatório de sitemap. Gente, sitemap é uma coisa muito importante, tá? O que são sitemaps? Sitemaps, eles são os mapas do site, tá? Então, eles são mapas de sites. Quando você cria um site novo, você publica esse site novo, você precisa criar um mapa do seu site e upar esse mapa aqui no Search Console para o Google conseguir ler o seu site mais rápido. Então, ele é um direcional. Ele explica para o Google quais são as páginas do seu site. Ele dá ali uma ordem para o Google ali rastrear o seu site. Em vez do Google ficar, tipo, navegando pelo seu site até encontrar todas as páginas, você já otimiza esse processo e dá para o Google um mapa, tá? Pode ser que o Google considere, ainda assim, páginas que não estão no mapa e indexe essas páginas, tá? Porque o Google não é muito obediente nesse sentido de, olha, vou seguir só as páginas que você colocou aqui, tá? Não tem essa, tá? Então, assim, o sitemap, ele é ótimo, mas muitas vezes o Google pode sair do sitemap e indexar uma página que não está no sitemap. Então, é muito importante você seguir as diretrizes, né, que são as boas práticas aí que a gente recomenda em todas as páginas e não só nas que estão aqui no sitemap. De qualquer forma, mantenha sempre o sitemap aqui atualizado. Verifique se o seu sitemap ele está sendo atualizado. Se você tem um WordPress, o Yoast, por exemplo, que é um plugin de SEO para WordPress, ele já faz um update automático das suas páginas. Se você tem um e-commerce, por exemplo, você tem que se certificar de que as suas páginas no sitemap estão sendo ali, estão sendo upadas no sitemap, né, atualizadas no sitemap toda vez que você publica um produto novo. Porque se você não fizer isso, dificilmente esse produto ele vai indexar rápido, tá? Então o sitemap ele é muito importante para ditar para o Google quando tem URLs novas em sites que são muito volumosos entrando ali e ficando disponível, tá? Outra coisa também, gente, que eu posso fazer aqui no Search Console, que muita gente não sabe, é solicitar uma remoção temporária de URL. Como que funciona uma remoção temporária? Vamos supor que você publicou uma página, essa página indexou da noite pro dia, só que essa página tem um erro grotesco, você não quer de jeito nenhum que as pessoas cheguem nela. Então foi um erro muito, assim, é uma coisa muito urgente, tá? Você quer que isso aqui seja removido automaticamente não, perdão, você quer que isso aqui seja removido momentaneamente, assim, de imediato, tá? Como que eu faço isso? Eu faço um pedido pro Google aqui, eu faço esse new request, e aí eu vou colocar a URL, né, ou as variações de URLs aqui que eu gostaria que o Google removesse da experiência ali, aliás, da busca de maneira geral, tá? Geralmente, gente, assim, pelos meus testes, o Google de fato removeu, tá? Só que tem um porém aqui. Isso aqui vale por 6 meses, tá? Então essa remoção ela é válida por 6 meses. Depois de 6 meses, se essa página ela continuar no seu sitemap, continuar no seu site publicada, ela vai voltar para cá. Tá? Então, assim, é muito importante você entender que essa é uma remoção temporária, ela não é uma remoção definitiva. Por isso que é importante, caso você tenha uma página que você não quer que apareça no Google de alguma forma, que você use outros meios para que ela não apareça mais, como por exemplo, despublicá-la, né, colocar um no index, tá? Então essa remoção ela é temporária, tá bom? Mas funciona, tá? Então é bom você saber que tem como você fazer esse request aqui dentro, tá bom? Outros itens que vocês podem verificar aqui dentro também, gente, são os itens, aliás, de Page Experience, que é de experiência da página, que aqui você basicamente consegue consultar
como que tá o Core Vitals, como que tá as suas páginas, se elas estão consideradas seguras, se elas estão com o protocolo de segurança em dia. Você consegue consultar isso aqui, tá? No caso do site que eu tô rastreando aqui, ele ainda não tem métricas. Geralmente demora cerca de 90 dias pro Google trazer as primeiras métricas nesses relatórios aqui, ó. Só o HTTPS aqui, que no caso ele traz já aqui pra mim antes desse prazo, tá bom? Gente, de forma geral, essas são as principais páginas que você vai olhar aqui no Search Console, tá? Então, assim, aqui são os principais pontos que você precisa ficar por dentro aqui no Search Console. Espero ter ajudado vocês a entender melhor um pouquinho do Search Console e como que você pode tirar insights aqui do Search Console. E caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso ajudar, auxiliar vocês aí. É um relatório, né, uma ferramenta que ela é gratuita, então você pode instalar ela no seu site sem nenhum custo, tá? Então, sem ter nenhum custo, assim como o GA4, e aproveitar para monitorar o seu site, a evolução dele ali na SERP orgânica, na página de resultado de busca orgânica, combinado? Gente, qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal, deixe o joinha no vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!